que grande parte das pisciculturas que conseguem colher esses resultados, elas têm ali umas características que são parecidas umas com as outras, né? Da parte do piscicultor, da parte do consultor, do técnico, dos funcionários que acompanham essa piscicultura. E quais são esses fatores? Então, eu vou falar para vocês aqui quais são esses 10 principais fatores que ajudam a levar as pisciculturas para esse caminho aí de sucesso e de aumento de faturamento, e de faturamentos, né, reais aí que podem ser conseguidos na sua produção de peixe. Meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou zootecnista e doutora em piscicultura, e aqui a gente fala sobre temas, sobre assuntos técnicos, sobre assuntos de atendimento, de persuasão, mas todos os temas que te auxiliem a chegar a melhores resultados de produção de peixes, melhores índices de resultados zootécnicos, para que você consiga chegar a um faturamento de até R$125 mil por hectare, por safra, com a produção de peixes. A nossa live de hoje, a gente vai falar sobre os 10 fatores que definem uma piscicultura de sucesso. E aí, por que eu trouxe, né? Primeiro, por que eu trouxe esses 10 fatores aí que definem uma piscicultura de sucesso? Primeiro, porque eu vejo que muitas pessoas buscam ter resultados, colher os resultados que eu estou dizendo para vocês aqui que é possível de ser adquirido, né? Então, esses R$125 mil aí por hectare por safra, para mais, né? Então, eu já tenho ali alunos que podem trazer, que conseguem ter melhores resultados ainda do que esses. Mas que grande parte das pisciculturas que conseguem colher esses resultados, elas têm ali umas características que são parecidas umas com as outras, né? Da parte do piscicultor, da parte do consultor, do técnico, dos funcionários que acompanham essa piscicultura. E quais são esses fatores? Então, eu vou falar para vocês aqui quais são esses 10 principais fatores que ajudam a levar as pisciculturas para esse caminho aí de sucesso e de aumento de faturamento, e de faturamentos, né, reais aí que podem ser conseguidos na sua produção de peixe. Então, o primeiro deles, e eu não vou falar deles aqui em ordem, tá, gente? Mas vou falar aqui, não por ordem de importância, mas vou falar aqui os 10 principais. O primeiro deles, você ter aquisição de alevinos de qualidade. Não dá para você achar que vai conseguir ter bons resultados de desempenhos zootécnicos, ótimos resultados de índice zootécnico, então, boa conversão alimentar, bom ganho de peso, boa absorção de nutrientes, se você não adquirir alevinos de qualidade. Essa é uma das coisas que precisa sim ser avaliada, e não à toa, cada vez mais os produtores de alevinos têm trabalhado para entregar peixes, né, alevinos certificados, alevinos com certificação de sanidade, alevinos que você alimente e que a alimentação que ele vai receber vão impactar ali nesse ganho de peso, nessa conversão alimentar de maneira ótima. Então, você ter certeza de que adquiriu peixes que não passaram por jejum ou não passaram por privação alimentar, não passaram por privação nutricional, faz toda a diferença para o desenvolvimento futuro do peixe, né? E quanto a isso, eu gosto de comparar sempre o alevino com o bebê. Quem aqui é mãe que deixa de dar o melhor alimento para o seu filho? Que mãe que às vezes tem dificuldade de amamentar, que não se sente incapaz por não ter podido alimentar com leite materno o seu filho, sabendo que o leite materno é a melhor opção nutricional para esses primeiros meses de vida do bebê. E para o peixe, para o alevino, é a mesma coisa. Se você não tiver a capacidade, se você não alimentar se o alevino que você adquirir não foi alimentado com alimento de altíssima qualidade, com nutrientes
dentro da necessidade daquele peixe, você fatalmente vai ter problemas no futuro, né, do desenvolvimento desse peixe. Então, precisa, sim, ter vitaminas né, na quantidade correta, aminoácidos na quantidade correta, e isso só é adquirido se você fornecer, né, ou se o produtor de alevinos lá fornecer alimento de qualidade, rações de alta qualidade, né? E aí, isso vem corroborar com alevinos que, ao longo do período de produção, ali você está criando, está fazendo um berçário, né, com seus alevinos, fazendo essa recria para que eles cheguem lá na fase de engorda, e nessa fase os peixes começarem a ter, por exemplo, ficarem tortos por deficiência nutricional, por vitaminoses, tá? Ou ficarem com problemas de nado, desenvolverem algumas deficiências, algumas doenças que são desenvolvidas por privação alimentar, por deficiência nutricional. Então, se você adquire peixes que estão saudáveis, que estão bem nutridos, a chance de sucesso é muito maior, e peixes que são saudáveis, né? Então, isso que os piscicultores, que os produtores de alevinos têm buscado certificações de sanidade, entregar para o produtor de engorda ali peixes que estão isentos de bactérias, isentos de qualquer tipo de micro-organismo patogênico, faz toda a diferença, porque a partir do momento que você compra esse alevino vai estar dentro da sua piscicultura, sadio, né? E você não vai ter problema ali com o estresse desse peixe ao longo desse primeiro momento aí da fase de produção. Então, ele vai estar livre de micro-organismos, não vai passar além de ele passar pelo estresse já da transferência, mas você não vai ter o problema de estresse por micro-organismos patogênicos, por sanidade, né? Então, patogenia. Então, isso é muito legal. E aí, isso é muito bom que cada vez mais os piscicultores, né, os reprodutores aí, os piscicultores que fazem reprodução de alevinos, se preocupem cada vez mais com isso. Isso já está começando a se tornar real, né? Na tilapicultura, isso já existe. Para peixes nativos, ainda está a passos mais lentos, mas já é um caminho visto, né? Os piscicultores, eles já se preocupam, eles já sabem. Eu já recebi peixe que não veio sadio do fornecedor tal, então eu já sei que eu não quero mais comprar o alevino dele. Então, ter esse olhar crítico para o tipo de matéria-prima, né, o tipo de peixe que você vai adquirir no momento dessa compra aí do peixe nessa fase inicial. Vai fazer toda a diferença lá no futuro, né, na fase de engorda, de recria e engorda da sua produção de peixes. O segundo fator que a gente pode falar aqui é sobre planejamento. Então, o planejamento, ele é tão fundamental para o desenvolvimento e para que você consiga ter uma piscicultura eficiente, produtiva e que consiga, né, colher bons resultados financeiros dessa piscicultura. E se você não faz planejamento de quantidade de peixes, de horário de quando você vai despescar esse peixe, de previsão de conversão alimentar, de planejamento para quem você vai entregar esse peixe, de quando essas despesas serão feitas, volume de despesas. Se você não se planeja, você está andando cego na sua piscicultura. Quem é que quer seguir um caminho sem conhecer esse caminho, sem saber para onde é que você vai chegar? Se você planeja o teu caminho da produção de peixes aí, com quantidade de peixes e, consequentemente, com a quantidade de ração que você vai gastar ao longo do seu ciclo de produção, você não tem surpresas. Você não tem surpresas, né, eu preciso desembolsar maior quantidade de dinheiro porque esse volume de ração não estava previsto, ou não tem surpresas de precisar tirar o peixe de última hora, emergencialmente, porque o seu viveiro já não tem mais capacidade de suporte para aquele volume de peixe que você tem, ou porque você não conseguiu vender o teu peixe, e aí ter que segurar o peixe por um tempo maior dentro do viveiro.
e aí ou alimentar mais, ou não ter capacidade de suporte dentro do viveiro. Tudo isso é o planejamento da sua produção, é que vai te auxiliar a não ter que ficar, o que eu sempre falo aí, apagando fogo, né? Não ser o psicultor bombeiro, tá sempre apagando fogo, sempre socorrendo problemas que surgem, que aparecem aí dentro da sua produção. E não é esse tipo de ações que psiculturas de sucesso e que colhem resultados financeiros têm. As psiculturas que têm sucesso financeiro, elas sim seguem um planejamento, elas têm uma trajetória aí por onde elas vão passar, por onde elas querem passar, e que pode ser que aconteçam percalços ao longo do caminho, que aconteçam obstáculos no meio do caminho, sim, né? É quase que inevitável a gente não ter problemas ao longo de um ciclo de produção de 6 meses, de 7, de 8, de 9 meses. É quase inevitável, principalmente quando se fala de produções que são dependentes de clima, né, que a gente não tem controle, que são dependentes de fatores de mercado. Mas, se você tem um planejamento, fica mais fácil, inclusive, de você prever possíveis problemas que podem vir a acontecer. E se você consegue prever possíveis problemas, você consegue escrever, desenhar quais são as possíveis soluções desses problemas. Então, quando o problema acontece, se você tem a sua psicultura planejada, o seu ciclo de produção planejado, ao invés de você apagar ao invés de você apagar fogo, né, e resolver aquele problema que surgiu emergencialmente, o que é que você vai fazer? Você vai colocar em prática, colocar em ação um plano A, um plano B, que você já tem determinado, que você já tem delimitado. Então, você não passa estresse, você não perde tempo em tentando encontrar a solução, porque você já sabe que aquilo poderia acontecer e já tem um plano de ação a ser tomado caso aquilo aconteça. É muito mais eficiente esse método de trabalhar. É muito mais produtivo e lucrativo esse método de trabalhar se você faz o planejamento da sua produção de peixes. Tá? Usar ração de qualidade, alimentação de maneira geral, né? Então, alimentação é o terceiro fator aí que eu estou falando para vocês, de 10, a alimentação. Eu saber que psiculturas que têm resultados financeiros, que dão lucro, que têm bons resultados de conversão alimentar, de ganho de peso, são psiculturas que usam como base da alimentação dos peixes o quê? Ração. Ração de qualidade. Ah, Soraya, mas a ração de qualidade é uma ração muito cara. Gente, a ração é cara, mas ela não representa 100% do custo de produção de peixes. Então, eu vou ter o custo com aquela alimentação? Sim, vou ter o custo, mas eu tenho o retorno disso. Quanto eu preciso gastar de ração para colher quilos de peixe? E essa é a conta que a gente precisa fazer. Então, eu gosto muito de comparar esse tipo de fator aí determinante para psiculturas de sucesso, quando a gente olha para as psiculturas que já fazem parte de grandes sistemas de integração, como, por exemplo, a Copacol, a Copacel, são sistemas de integração que trabalham, né, única e exclusivamente com fornecimento de ração de altíssima qualidade. Então, os psicultores, eles conseguem ter produtividade altas, conseguem ter conversão alimentar de 1,5, 1,4, 1,3 quilos de ração para a formação de 1 quilo de peixe. E isso faz toda a diferença para desempenho zootécnico e, consequentemente, desempenho produtivo e financeiro dessas psiculturas. Então, se você ainda não trabalha, né, não alimenta seus peixes única e exclusivamente com rações, e com rações de qualidade, quem é o teu ponto de referência na psicultura? Qual é o tipo de resultado que você quer atingir? É aquela psicultura que entrega um peixe com gosto de barro para o frigorífico? É aquela psicultura que tira uma tilápia
de 800 gramas em 7, 8 meses, ou é uma piscicultura que tira um pintado de 1,8 kg com alto acúmulo de gordura visceral em 11, 12 meses, ou você está se espelhando nas pisciculturas que têm baixa conversão alimentar, ou seja, gastam pouca ração para formar quilo de peixe, que entregam peixes de altíssima qualidade, com bom rendimento de carcaça, com bom rendimento de filé, com baixo índice de acúmulo de gordura visceral, que não tem problemas com qualidade de água e tem ciclos de produção curto, de tilápia de 5, 6 meses, de nativos de 7 a 8 meses. Qual é a piscicultura que você está usando para se espelhar? E, de acordo com essa resposta, você tem que olhar para essa piscicultura que você está querendo se espelhar, para o resultado que essa piscicultura que você está querendo se espelhar. Qual é o tipo de alimento que eles fornecem? Qual é o tipo de estratégia de manejo alimentar que essas pisciculturas fazem? O que é que essas pisciculturas estão fazendo para ganhar dinheiro e para ser lucrativas? É esse o caminho que você precisa seguir. Todos os dias eu recebo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, pessoas me perguntando sobre como eu faço, que tipo de alimento eu posso usar alternativamente à ração. Gente, não tem milagre. É ração. Não tem tipo de coisa diferente. É ração que precisa ser utilizada. Tá? Então, se você ainda não está utilizando ração de qualidade e cuidando esses parâmetros, índices ou técnicos, conversão alimentar, ganho de peso, qualidade de água, gente, isso não vai te ajudar a ter resultados financeiros. São esses os parâmetros que vocês precisam seguir para ter lucro. Lucro não é reduzir custo que traz lucro, né? Reduzir custo com eficiência produtiva, sim, mas não necessariamente a redução de custo me traz eficiência produtiva, tá? Então, eu preciso encontrar esse equilíbrio aí. Além da ração, a gente tem aí o acompanhamento dos índices zootécnicos, que está diretamente relacionado. Então, se eu não sei quanto de peso o meu peixe está ganhando diário, se eu não sei conversão alimentar, se eu não sei calcular conversão alimentar, se eu não sei qual é o volume de ração que eu preciso fornecer, quanto o peixe está comendo, eu não vou conseguir saber qual é o lucro que eu vou ter na piscicultura. Você precisa sim ser eficiente. Opa, desculpa. Você precisa sim ser eficiente em extrair esses resultados para que você consiga saber o teu custo de produção, o teu lucro e tudo aquilo que vai influenciar, impactar financeiramente no seu negócio. Hoje eu ouvi um produtor dizendo que deu farinha com óleo de motor. É cada um que me aparece, Manuel falando. Olha, é cada um que me aparece. Gente, você usar alimento barato, que não tenha nutriente nenhum dentro desse alimento para alimentar os peixes, não vai ajudar você a tirar o peixe de ciclo curto. Não é? Para você ter resultado financeiro lucrativo, você precisa ter não só bom desempenho, mas ciclo curto de produção, né? E, de novo, quando eu falo isso, por que eu bato tanto isso na tecla? Porque todo o conteúdo que eu trago para vocês aqui não é para que vocês aprendam a criar peixe. Eu trago aqui conteúdo para que vocês aprendam a produzir peixe, ganhar dinheiro com a produção de peixes, produzir peixes para alimentar ser humano. Quem é que quer produzir peixe para se alimentar ser humano é um peixe que seja ruim ou que tenha pouca eficiência produtiva? Ninguém quer isso. Você precisa pensar que você está produzindo um alimento para alguém comer lá na frente. Que tipo de alimento você está querendo produzir? Qual é a tua responsabilidade social e ambiental, pensando do ponto de vista que o Emanuel falou, de jogar óleo de motor dentro do viveiro para o peixe alimentar? Qual é o impacto ambiental que isso causa? Né? Os navios, as usinas, as indústrias, quando tem efluentes, né, resíduo aí de óleo, de qualquer coisa caindo no leito do rio, vem aí a galera
né, de pressão ambiental, vem as instituições que regulamentam e fiscalizam isso, vem em cima das indústrias. E, às vezes, isso pode ter sido só um acidente. E quando o cara está jogando ali óleo de motor, ou sei lá, qualquer outro tipo de coisa dentro do viveiro, propositalmente, né? Que impacto, que responsabilidade social e ambiental esse produtor está tendo, né? Não só pensando na produção, no tipo de alimento que ele está produzindo, na qualidade do alimento que ele está produzindo, mas no ambiente propriamente dito, né? Então, e a piscicultura é o tipo de atividade que não dá para a gente pensar em não ser responsável ambientalmente falando. Eu preciso ser muito responsável ambientalmente, porque se eu não cuidar da água, que é o bem mais precioso da piscicultura, amanhã ou depois você não vai poder produzir peixe. Amanhã ou depois o seu vizinho não vai ter água de qualidade para produzir peixe. E isso impacta em toda a cadeia, né? Aí, de que vai utilizar esse leito de rio, de córrego, que você utiliza para produzir o seu negócio, tá? Que outro tipo de fator é determinante aí para pisciculturas e que estão presentes em pisciculturas que têm sucesso financeiro e lucrativo? Monitoramento de qualidade de água, né? Não dá para eu pensar em altas produtividades, não dá para eu pensar em eficiência, em bons resultados zootécnicos, se eu não tiver boa qualidade de água. Quem já acompanha aqui já sabe, eu canso, né? Qualidade de água é assim, ó, é a principal coisa. Antes de pensar em produzir peixe, eu preciso pensar em produzir água. Se a água tá de boa qualidade, cara, vai embora. E beleza. Agora, água ruim não dá eficiência produtiva, o peixe não se alimenta, você tem problema com composto nitrogenado, você tem problema com micro-organismos patogênicos, tem inúmeros problemas quando você tem água de má qualidade, além do fato de ter a chance de produzir produto de baixa qualidade, ou seja, um peixe com off flavor, né? Um peixe com gosto de mofo, com gosto de barro, se você tem, né, uma água de má qualidade. Então, isso impacta diretamente, tanto no bem-estar do animal, quanto na qualidade do produto que você vai produzir, do pescado que você vai produzir, quanto no desempenho produtivo do peixe. E aí, quando a gente fala em desempenho produtivo do peixe, mexe com o bolso do produtor. Então, se mexe com o bolso do produtor, cara, a gente precisa olhar para a qualidade de água. Eu preciso que a água esteja assim, ó, joia, maravilha, para que eu tenha bom resultado produtivo. Não dá para trabalhar, pensar em ter conversão alimentar de 1,4, 1,3, se você não faz controle de qualidade de água, tá? Não é só olhar, a água tá bonita. Não é água bonita. Bonita aos olhos de quem? A água precisa estar sadia, né? De boa qualidade dentro dos parâmetros que a espécie que você está produzindo ali quer. É isso que é água de qualidade. Planilha financeira. Então, né? Planilha financeira, a nossa sétimo fator aí, planilha financeira. Se você não faz acompanhamento, coleta de todos os dados lá da sua piscicultura, a gente teve a live de terça, que a nossa live de terça é sobre financeiro dentro de pisciculturas, né? Economia e finanças dentro de pisciculturas. A Adriana falou pra gente, qual é o primeiro passo para eu conseguir ter uma planilha financeira ali e conseguir fazer a formação de custo de produção e todos os fatores aí que precisam ser feitos? É coletar dados do campo, coletar dados zootécnicos, índices zootécnicos, peso inicial, ganho de peso diário, consumo de ração, conversão alimentar, taxa de mortalidade, peso final, biomassa, tudo isso está dentro das primeiras coisas, das primeiras informações que você precisa coletar para conseguir abastecer a tua planilha financeira. E a partir desse abastecimento da planilha financeira é que você vai conseguir fazer a formação do custo de produção, né? O que é que está drenando o dinheiro da sua piscicultura, onde é que você pode otimizar, onde é que você pode melhorar, onde é que você está vendo que está muito bom já e que você não precisa gastar muito tempo com aquilo.
Então, se você já faz esse trabalho aí de coleta dos dados lá no campo, beleza, parabéns, né? Já está no caminho certo. Ou se começou terça, que foi quando a Adriana falou, o primeiro passo para começar a montar uma planilha financeira é você coletar esses dados, ótimo, isso também já é maravilhoso. Mas se você ainda não faz, comece. É começando que se começa, né? Eu sempre falo isso. Começando, você vai dar o primeiro passo. Então, já comece lá. Peso inicial, peso final, quantidade de peixe que chegaram, mortalidade. Anota, é diário essa anotação. Igual você faz lá o seu controle de finanças da sua casa, ou da sua empresa, ou né, do lugar onde você trabalha, na piscicultura é a mesma coisa. Olhe para a piscicultura como se ela fosse uma empresa, que é, tá? Independente do tamanho dessa piscicultura, independente se hoje você só tem 2.000 metros quadrados de área de lâmina d'água, tá tudo certo. É pequeno que se começa, né? Eu comecei o meu perfil aqui produzindo conteúdo só para minha família, e hoje a gente tem aí mais de 2.000 pessoas que assistem, que acompanham o conteúdo, que vêm, que passam por aqui diariamente, que compartilham, né, os conteúdos que eu trago sobre piscicultura. É pequeno que se começa. Se você só tem 2.000 metros quadrados, tá tudo bem. Se você for fazendo certo ao longo do caminho, talvez amanhã você atinja 1 hectare, 2, 3 hectares, 10 hectares, que está mais. Tá? Então, mas para isso você precisa fazer com que a sua piscicultura dê lucro para você. E para ela dar lucro, você precisa seguir esses passos, esses fatores aqui que eu estou falando para vocês, que são os fatores que as grandes pisciculturas, que as pisciculturas que nem tão grandes assim, mas que são lucrativas, seguem, tá? Ter comprador para o seu peixe. A gente falou ontem lá, não sei para quem vender meu peixe. Ter comprador para o seu peixe está lá junto com o teu planejamento. Então, o que ter comprador para o meu peixe significa? Significa que primeiro, que eu estou produzindo um peixe que tem demanda, né? Então, não adianta eu querer produzir, sei lá, carpa capim, por exemplo. Ah, vou produzir carpa capim. Será que o mercado consumidor que eu vou atender consome carpa capim no volume que eu estou produzindo? Se não, você não vai ter comprador. Então, você precisa produzir, primeiro, a espécie que você sabe que vai ter demanda por aquele produto. Ah, então tá, vai no tilápia, vai no nativo, enfim, ter o produto certo para aqueles compradores. Depois disso, saber se o volume que você produz é capaz de ser absorvido pelo seu mercado consumidor. Se o tamanho do produto que você vai produzir é capaz de atender o mercado consumidor. E por que eu falo de tamanho? Olha só que interessante. O estado do Pará é um estado onde as pessoas culturalmente gostam de comer, de consumir, e Baixada Cuiabana também, peixes nativos redondos, então tambaqui, tambatinga e todos os híbridos ali, maiores, mais gordos, com gordura, né? Com gordura. Então, peixes gordos mesmo. E para esse mercado, a gente produz peixe de 1,8 kg para cima. Então, 1,8 kg, 2 kg, 2,5 kg. Pará, inclusive, tem comércio, tem mercado para peixe de 3 quilos. É um peixe mais caro de ser produzido, mas que tem um valor agregado mais alto e atende aquele nicho de mercado. Então, se eu produzo lá para vender para o Pará um peixe de 1,5 kg, eu não vou ter comprador. Se eu quero atender o mercado do Pará, que gosta de consumir um peixe de 3 quilos, é um peixe gordo, eu preciso produzir um peixe de 3 quilos e um peixe gordo. Se eu, na contrapartida, for atender o mercado Mato Grosso do Sul, Sudeste, eu preciso produzir um peixe de 1,5 kg, 1,8 kg, no máximo 1,8 kg, que vai me dar um filé do tamanho do filé que esse mercado consumidor quer. Então, eu saber para quem eu vou vender o meu peixe também influencia no meu planejamento da minha piscicultura. Porque dependendo do peso final que eu vou tirar o meu peixe, eu preciso levar em consideração o peso final de despeça para fazer o planejamento de quantos peixes eu vou colocar dentro de cada um dos viveiros, né?
porque o peso que eu tiro, a quantidade de peixes que eu tiro é de acordo com o peso e a quantidade de peixes que eu alojei, tá? E a capacidade de suporte em biomassa. Então, essa conta precisa estar uma ligada à outra. Então, se eu não sei quem é meu mercado consumidor, como é que eu vou fazer o planejamento? Isso precisa estar alinhado, tá? Isso precisa estar alinhado. O Emanuel está me fazendo uma pergunta que eu já volto para responder, tá, Emanuel? Junto com esse ter comprador, eu já até falei aqui, tirar o peixe quando atingir o peso de abate, né? Então, primeiro, eu saber qual é o peso de abate do mercado consumidor ali que eu vou atender, e atrelado a isso, é eu já ter o meu comprador ali negociado. Então, ó, meu peixe, ó, seu fulano, meu peixe vai ficar pronto daqui a 20 dias. Tá tudo combinado? Vamos deixar ajeitado aí, mais ou menos. Ó, meu peixe custa tanto, né? Já vamos deixar combinado. Tal dia o senhor, né? Ou na semana X a gente combina mais próximo do dia que o senhor vir fazer a minha espécie. Por quê? Porque você já sabe que o seu peixe vai atingir o peso de abate lá naquela semana. Então, por exemplo, na semana do dia 20 de maio, olha, na semana do dia 20 de maio eu vou ter peixe pronto. Se você se planeja com isso, eu até toquei nesse assunto ontem, né, quando a gente estava falando de para quem vender meu peixe, eu estou sendo eficiente produtivamente. Porque o peixe atingiu o peso de abate, ao invés de eu ficar esperando quem vai comprar meu peixe, procurando um comprador de peixe, procurando quem vai comprar, alimentando o meu peixe, gastando mais dinheiro, aumentando o custo de produção. Não, o peixe atingiu o peso de abate, eu já tenho meu comprador, e está tudo ligado. Eu já tenho meu comprador combinado com ele, já tenho um comprador combinado, o comprador já está com a agenda dele, né, programada para vir fazer a despesca, e aí eu tenho eficiência produtiva. E aí eu ganho tempo de ciclo de produção. E aí eu não perco dinheiro alimentando o peixe que já está no peso. Eu não perco, eu não pioro a conversão alimentar, eu não aumento o meu custo de produção. Ai, que susto, deixa eu parecer um bichinho aqui. Tá? Então, você ter esse planejamento aí, estar com todos esses fatores alinhados, né, com toda essa sequência do ciclo de produção e de comercialização alinhados, cara, faz toda a diferença na tua eficiência produtiva. E se faz diferença na eficiência produtiva, faz diferença no teu bolso, tá? É isso que eu quero que vocês vejam, é isso que eu quero que vocês escolham, tá? No final das contas, por peixe com dinheiro, né? Saber fazer diagnóstico de doenças, né? Para poder prevenir uma doença, para poder prevenir uma mortalidade de peixes, ou para poder conseguir tratar preventivamente ou precocemente uma doença que pode estar acontecendo lá na sua piscicultura. Então, se você sabe, pelo menos identificar que o seu peixe não está, né, dentro do ideal, ali, está com um comportamento anormal. Talvez não necessariamente você saiba fazer o diagnóstico da patologia, da doença que está cometendo ali naquela piscicultura. Talvez não necessariamente. Mas só o fato de você já saber identificar que não está certo aquilo, que aquele comportamento não é comum, que aquele comportamento é comportamento de doença ou de uma possível doença, isso já acelera o teu processo, né? Porque mesmo que você não saiba diagnosticar uma doença, uma possível doença, você pode correr atrás precocemente, né, rápido, o quanto antes, de profissionais que saibam te auxiliar, né, com assertividade sobre esse problema que está te acontecendo. Então, você ser rápido, ágil em identificar doenças e identificar problemas que possam vir a causar mortalidade, também vão te ajudar a ser mais eficientes produtivamente. Eu gosto de fazer uma conta assim, ó. Imagine que o teu lucro, vou colocar números aleatórios, tá? Porque eu não fiz essa conta aqui antecipadamente. Imagine que o lucro da sua piscicultura, lá você tem uma pequena piscicultura, e o lucro vai sobrar para você
dessa safra aqui R$10.000, por exemplo, né? Ah, sobrou dessa safra R$10.000, seu lucro, 100% do teu lucro. Vamos dizer que esses R$10.000 aí, que você perca peixes, que você perca lá uma quantidade de peixes. Se você perder 10 mil, se você perder 100 peixes que você comercializaria a R$10, ou 100 peixes não, 100 quilos que você comercializaria a R$10 o quilo, você já jogou teu lucro no lixo. Teu lucro já foi embora. Então, toda vez que você perde peixe por mortalidade, independente de por qual motivo, você está deixando de ter uma quantidade X de lucro, ou às vezes perdendo 100% do teu lucro, como é esse exemplo que eu estou dando aqui para você. Então, né? O seu lucro, você ia ter R$10.000 de lucro no final da safra, e você perdeu 100 quilos de peixes que você venderia a R$10, cara, o seu dinheiro já foi pro lixo, né? Seu dinheiro já foi, seu lucro já foi, tá? Então, essa conta a gente precisa fazer. A gente precisa fazer essa conta. E aí, se você evita essa mortalidade, ou consegue resolver precocemente essa mortalidade, ou consegue prever que essa mortalidade pode vir a acontecer e usar estratégias para, né, fazer com que isso não aconteça, você está sendo eficiente, você está sendo produtivo. Não ter mortalidade na piscicultura, muitas vezes, já é o início do seu aumento de produtividade, da melhora da produtividade da sua piscicultura, né? Porque, né, se eu perco peixe, eu já alimentei esse peixe, né? Quanto tempo eu já alimentei esse peixe? Quantos quilos de peixe eu vou deixar de vender lá no final? Eu estou sendo mais eficiente produtivamente, tá? Então, são esses os 10 fatores que as pisciculturas que têm sucesso fazem, têm conhecimento a respeito desses 10 itens aqui que eu falei. Vamos recapitular? Então, alevinos de qualidade, produzir para atender um mercado específico, pensar, né, entender qual é esse mercado que você vai atender, o gosto, né, desse seu consumidor, planejar a sua piscicultura, utilizar ração e ração de qualidade nessa sua piscicultura, fazer um acompanhamento de índices ou técnicos, né, a coleta dessas informações a campo, fazer um monitoramento da qualidade de água e anotar esse monitoramento de qualidade de água para que você tenha um histórico de tudo isso. Com esses dados de índices ou técnicos, todos esses dados de campo que você colheu, conseguir fazer sua planilha financeira, ter compradores, né? Então, saber quem são esses compradores e já ter isso, né, conversado, ter isso em vista previamente, né, antes do seu peixe ficar pronto, não ir começar a correr atrás disso no dia que o peixe ficou pronto, né? Tirar peixe quando o peixe atinge o peso de abate. Então, tô com o peixe pronto agora, não ficar esperando 10, 15, 20 dias. O peixe ficou pronto essa semana, no máximo na próxima semana já tirar esse peixe, né? E saber fazer diagnóstico, ou pelo menos conseguir ver que alguma coisa está errada e conseguir chamar algum profissional que esteja habilitado, capacitado para te auxiliar com esse processo de solução de problemas de doença ou de qualidade de água, enfim, de qualquer problema que possa vir estar acontecendo ali na sua piscicultura. Então, esses são os 10 fatores que pisciculturas que querem ter sucesso precisam ter, que pisciculturas que já colhem sucesso financeiro já têm. Em quem é que você está se espelhando? No cara que tem bons resultados de conversão alimentar ou no cara que não tem bons resultados de conversão alimentar? Tá? Acabou de cair aqui a conexão do YouTube e tinha uma pergunta lá do Emanuel. Eu vou ver se eu consigo conectar de novo para voltar lá e responder essa pergunta dele, que ele perguntou. Aqui. Tivemos uma queda de conexão aqui, mas já voltei.
Na questão do controle sanitário, também impacta. Toda a proteína é analisada e inspecionada tanto no mercado interno quanto externo. Qualquer resíduo alimentar deixa marca na proteína, água e ração. Então, isso mesmo, Emanuel. Se eu não tenho ali um controle sanitário adequado, se eu não tenho alimentos sendo fornecidos, nutrientes sendo fornecidos de qualidade, isso vai sim impactar na qualidade de água, vai deixar um residual. Qualidade de água também está relacionado com os compostos nitrogenados, né, que muito afetam o desempenho da produção, tá? Então, sim, isso impacta mesmo. Na sua região existem quantas inspeções sanitárias até chegar no elo varejista? Manuel, tudo depende, né, do que mercado a gente está falando. Então, por exemplo, o cara que vai vender na feira tem a inspeção só do município, mas quando essa comercialização vai ser feita para frigoríficos, se forem frigoríficos de inspeção federal, ele passa por maior quantidade de inspeção, né? E aí, o que acontece é que nem sempre as inspeções são feitas dentro da piscicultura, e mais precisamente são feitas só lá com o produto já despescado, né? A gente ainda não tem isso, né? Principalmente quando a gente olha para peixes nativos. A gente ainda não tem o volume de profissionais capacitados e que atuem nessa fiscalização para que fiscalizem a piscicultura, né? A produção mesmo, propriamente dita. Então, de ir lá na piscicultura, ver se está fazendo tratamento de resíduo, ver se está causando algum impacto ambiental, a não ser que haja algum tipo de denúncia, tá? Então, isso ainda não é feito com eficiência a nível de Brasil, e se a gente pensar do ponto de vista de peixes nativos, é ainda, né, pior, tá? Gente, então era se tiver esses 10 fatores e de colheita de ótimos resultados financeiros para a sua piscicultura. Bom, se você está aqui, está acompanhando, gosta, é produtor, é consultor, conhece alguém que é produtor ou que quer ser e ainda não está participando desse nosso evento aí de aquecimento para a Maratona da Piscicultura 2.0, já fica ligado. Hoje eu estou transmitindo aqui junto com vocês a nossa quinta live da semana de aquecimento para a Maratona da Piscicultura 2.0. Mas são 10 lives, então a gente tem a semana inteirinha ainda que vem de conteúdo para vocês. Então fiquem ligados, a partir de segunda a sexta-feira nós teremos aí a continuação dessas lives de aquecimento para a Maratona da Piscicultura 2.0, que são atalhos e obstáculos para que você colha resultados financeiros na sua produção de peixes e possa faturar até R$125 mil por hectare por safra, ou até maior volume ou até mais faturamento do que isso. A Maratona da Piscicultura 2.0 é um evento que vai acontecer nos dias 24, 26 e 28 de maio, gratuitamente e online. E nesse evento eu vou falar para vocês os passos que você precisa seguir para chegar nesse faturamento de R$125 mil por hectare por safra com a produção de peixes. Então, se você quer participar desse evento e colher esses resultados financeiros, você só precisa se inscrever nesse link que está sendo colocado aqui no chat. A Tati, da nossa equipe, está colocando aqui para vocês. No Facebook e no Instagram, a gente perdeu a conexão total mesmo. Ou clicar no link aqui da bio do Instagram, tá? E aí vocês vão receber lá pelo e-mail de vocês o acesso para esse evento que vai acontecer nos dias 24, 26 e 28 de maio. Mas, antes disso, a gente ainda tem um compromisso marcado durante todinha a próxima semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com lives que mostram atalhos que te aproximam de chegar nesse faturamento aí de R$125 mil,
ou obstáculos, aquelas coisas que te atrapalham, que dificultam o teu processo de colher tais resultados. Então, eu espero que você queira ter esses resultados financeiros junto comigo e com vários dos meus alunos que já têm esses resultados. E para isso, você só precisa participar junto com a gente, tá bom? Eu espero vocês aqui a partir de segunda-feira. Tenham um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau!